E aí, meus queridos, tudo bem? Bora para mais um videozinho do melhor curso de Python. Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub e aqui vocês também podem ver quando é que os próximos vídeos serão lançados. Beleza? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre valores mutáveis e valores imutáveis. E eu quero que fique claro o suficiente para os próximos vídeos vocês já tiverem pego esse conceito. Caso não, voltem para esse vídeo. Caso não, procurem na internet, Google, conteúdo que não falta. Tá? Então qual que é o ponto aqui? Por exemplo, se eu vier aqui, vou até desenhar, né? Não que eu estou chamando vocês de burro, longe disso, não é nem um pouco, e não é nem zoeira que eu estou falando, não estou chamando vocês de burro. É que eu gosto de escrever também. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um valor 30 e eu simplesmente escrever, o Python ele vai designar este valor em algum endereço. Por exemplo, o endereço 1 vai estar aqui o 30. Beleza? Se eu pegar aqui o x e atribuir esse 30, esse x ele vai estar linkando no endereço 1, ao qual tem o valor 30. Ok? Se eu vier aqui no x e eu fizer o quê? Eu colocar mais igual a 20. Por exemplo, eu estou somando mais 20. O que eu faço? Aqui vai estar um valor 50. O Python vai atribuir esse 50 a uma determinada variável, a um determinado espaço na memória, desculpa. E esse x ele tendo 50, ele vai ter esse endereço. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora escrever id de x, qual que é o valor que vai retornar? Vai retornar 2, pois é um endereço, porque o x atualmente ele está com 50. Valor 50. Beleza? O valor dele é 50. Se eu vier aqui fizer id de 50, qual o valor que ele vai voltar? Ele vai voltar 2, porque eu estou pegando o endereço da onde está atribuído 50. Se eu pegar id de 30, qual o valor que ele vai voltar? Vai voltar 1, porque é o endereço do 30. E se eu fizer aqui o id de 50, ou melhor, x menos 20, qual o valor que ele volta? Vamos fazer isso aqui. Deixa eu só tirar a mesinha aqui da minha frente. E vamos lá. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui a mesma coisa, e eu atribuir o 30, e eu vier aqui print x id de x, beleza? Eu tenho este valor aqui, ok? Vou colocar aqui 30 igual a este valor, que é o valor ao qual ele está armazenado, ok? Se eu colocar aqui 50, ele vai voltar este valor aqui, então 50 igual a isso, beleza? Vou colocar 30, eu vou colocar x mais igual a 20, então eu tenho o valor aqui de 30, ok? Logo aqui ele é 30. Logo depois ele vai se transformar em 50, então eu vou atribuir esse valor e logo depois disso eu vou tirar o id dele. Ó, Ctrl Enter. Então, ó, eu vou até colocar aqui, ó, print de x e print dele. Ó, veja que eu tenho o valor 50 e logo depois disso eu tenho o endereço, que é o mesmo daqui de cima, ó, 1457418544. Beleza? Se eu vier aqui e der x menos igual a 20, então aqui ele vai ter o valor de 30, aqui ele vai ter o valor de 50 e aqui ele volta a ter 30. Qual o endereço que ele vai voltar? Ele vai voltar 1457417904. 1457417904. Então, o que acontece? Existem outras linguagens que se eu fizer essa operação aqui, ele vai realmente alterar o valor. Aqui não, ele vai criar, no Python não, ele cria um objeto novo, coloca em um outro endereço e depois disso ele te retorna. Né? Então, veja que toda vez que eu fizer uma operação e aparecer um valor novo, então ele cria um objeto novo. No caso dos números, ele armazena num determinado lugar e ele continua usando, né, conforme for a necessidade. Para todo sempre? Não exatamente, mas ele fica. Ok?
Então, este é o conceito de valor imutável. O valor não muda, independente de quanto que você altere o arquivo, né? Então, por exemplo, eu vou te endereçar. Onde é que você mora? Eu moro na rua X, número 40. Então, se eu falar rua X, número 40, sempre vai ser aquele valor. Então, sempre vai saber que é a minha casa, por exemplo, né? Só que, quando a gente está tratando de texto, é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, valores imutáveis, texto. Isso aqui é mais evidente no Jupyter, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar o valor x, variável x, é a mesma variável ali de cima, dane-se, não tem problema. E colocar o valor de cachaça, por exemplo. E eu vier e colocar o id de x. Eu vou rodar. Ele vai voltar exatamente esse número. Taranãs, 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 taranãs. Beleza? Cachaça. Ele tem esse valor aqui. E se eu rodar de novo? Vai voltar o mesmo valor? Veja que mudou. Se eu voltar aqui e colocar de novo. Se eu voltar aqui e colocar de novo. Se eu voltar aqui e colocar de novo. E eu voltar aqui e colocar o 85. Então quer dizer que este valor aqui ele é mutável? Não. Quando está tratando de texto é um pouco diferente. Mesmo ele sendo o mesmo texto, em alguns casos, né, dependendo da compilação, em algumas outras coisas, quando eu digo compilação, eu digo versão do Python, né, entre outros fatores. Toda vez que você cria o cachaça, ou você atribui novamente o cachaça, ele cria um objeto novo, mesmo ele contendo o mesmo valor. Ok? Mesmo ele contendo o mesmo valor, ele cria um objeto novo. Mas isso o torna mutável? Não, não o torna mutável. Então, se eu vier aqui, por exemplo, é lógico que se eu estiver tratando ele em outro lugar, por exemplo, id de x, ele sempre vai voltar ao mesmo valor, pois afinal de contas eu sempre estou tratando da mesma coisa. Só que se eu vier aqui, por exemplo, e eu atribuir o valor a, ele vai voltar ao mesmo endereço? Não, é um objeto novo. Se eu rodar aqui de novo, se eu rodar de novo, se eu rodar de novo, se eu rodar de novo. Então o que o Python está fazendo toda vez que eu estou rodando? Ele está criando objetos novos. Então o que acontece? Isso quer dizer que, mesmo ele possuindo o mesmo valor em texto, toda vez que apertar o Enter, ele é um objeto novo. Então, ele não é um valor mutável. Eu não estou mudando o valor. Estou criando objetos novos. Então eu vou ter, sei lá... vou só colocar minha mesinha aqui de novo, tá? Então eu vou ter no endereço 10, eu vou ter o texto A, no 11 eu vou ter o A, no 12 eu vou ter o A, o 13 eu vou ter o A, né? Mesmo eles sendo valores iguais, eles são objetos diferentes. Quando a gente está tratando de texto, toda vez ele instancia um objeto novo, tá? Já no número ele consegue continuar com a mesma coisa, vamos dizer assim. Beleza? Mas, mesmo ele sendo vários objetos, em outros endereços, não quer dizer que se eu atribuir mais alguma coisa, ele mude o valor. Ele vai criar um novo objeto, sei lá, se eu simplesmente pegar aqui e colocar, vamos dizer que ele esteja na variável x, e eu atribuir um j, por exemplo, então eu vou ter um endereço 14, vamos dizer que esse daqui era o 10. Então ele vai vir para cá, ele vai atribuir um valor novo e ele vai criar um AJ. O A continua, é a mesma coisa. São endereços diferentes toda vez que eu criei vários As, mas são As diferentes. Beleza? Então esse é o conceito de objeto imutável. Já quando nós estamos tratando sobre valores mutáveis, é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que eu tenha uma lista. Então, como assim uma lista? Então, vamos colocar aqui, vamos criar uma lista. Vou escrever aqui lista igual a isso daqui. Eu vou criar uma lista vazia por enquanto. Ok? Eu ainda não falei sobre listas, mas listas eu vou tratar sobre elas, algumas funções delas e afins.
Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista. A lista está vazia. Não tenho nada na lista. Não tenho absolutamente nada. Só que se eu vier aqui e append, então eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma coisa a mais. Eu vou adicionar, sei lá, um número nele. Veja que se eu vier aqui e colocar ID da lista, ele vai estar 2, 3, 8, tá, lalalala. Então, vou colocar só aqui. ID da lista, que eu estou trabalhando pelo menos por enquanto, é este. Veja que eu posso rodar N vezes e ele continua com o mesmo valor. Ele está tratando do mesmo objeto. Ele não estou criando um objeto novo, nem nada do tipo. E nem estou sobrescrevendo o endereço. Agora, se eu vier aqui no append, eu vou atribuir, sei lá, o valor 2, 5, 8. Tanto faz. Rodei. Agora, a lista, ela continua do mesmo jeito. Só que, se eu vier aqui embaixo e ver o valor de lista, agora eu tenho uma coisa a mais. Eu tenho um valor a mais dentro dela. Eu tenho o valor agora, o 258. Antes eu tinha uma lista vazia. Agora eu tenho uma lista com um valor. Então, se eu colocar, sei lá, o valor 25, ele continua no mesmo endereço. Só que o valor dele realmente mudou. Então, no caso de listas, por exemplo, né, eu vou explicar mais para frente, listas são valores mutáveis. Eles continuam no mesmo lugar, só que conforme eu vou alterando esses valores, eu vou adicionando coisas, removendo coisas, eles vão mudando o valor interno deles. Mesmo eles estão, veja que eles estão no mesmo endereço, mantendo o mesmo endereço e modificando os valores deles. Então, neste caso, são valores mutáveis. Eles alteram o estado deles conforme você vai manipulando. Ao contrário de números e textos, que na hora que você modifica, eles criam objetos novos. Entenderam? Esse conceito vai ficar um pouco mais fácil, né, principalmente quando nós estamos tratando sobre conceitos mutáveis, quando nós começamos a tratar sobre dicionários, que são objetos que você tem que ter uma chave e um valor, sendo que essa chave sempre tem que ser um valor imutável. São só números e textos que são valores imutáveis? Não, existem outros objetos que são imutáveis. Você pode criar classes, por exemplo, que elas são imutáveis ou não, mas aí depende do jeito que você escreve. Ok? É um conceito um pouquinho complicado, concordo, até eu me embananei um pouco para poder falar, mas é algo muito importante. Principalmente quando nós vamos tratar sobre referências em afins. Tem até um outro vídeo que eu fiz, eu não lembro exatamente qual, que acho que é do PyTDD RPG, que deu um problema na hora de passar alguns valores para alguma função por causa de valores mutáveis. Beleza? Mas isso fica para próximos vídeos. Ok? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, clica no sininho para poder receber as novas notificações. E é isso aí. Até mais!